Impenhorabilidade do bem de família. 5 posicionamentos do STJ que você precisa saber para a defesa do executado. Seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa lição prática jurídica de número 36, de um total de 365. Neste canal, todos os dias eu posto um áudio, faça chuva ou faça sol. Um áudio com um conteúdo jurídico prático voltado à defesa do executado em juízo e como vencer o processo de conhecimento. Como hoje vamos falar de impenhorabilidade do bem de família, estamos no campo aqui do processo de execução. Mais especificamente, processo de execução por quantia certa, obrigação de pagar, seja decorrente de um título extrajudicial, seja decorrente de um título judicial. Nesse tipo de processo de execução por quantia certa, pagamento em dinheiro, no ato da execução temos um instrumento jurídico chamado penhora. O ato da penhora é o ato processual destinado a individualizar um bem de propriedade ou posse do executado para que esse bem possa garantir o valor da dívida exequenda. Bom, nós sabemos que na execução, o exequente credor já tem reconhecido seu direito no título de crédito e agora ele busca atos realizados pelo Poder Judiciário para dar satisfatividade à obrigação estampada no título, para dar efetividade, em outras palavras, para colocar o dinheiro no bolso. Bom, o ato da penhora é o ato que vai individualizar qual é o bem de propriedade ou posse do executado que vai garantir o pagamento da dívida. Nós sabemos que um dos princípios basilares da execução é o princípio da patrimonialidade. Esse princípio está lá no artigo 798 do Código de Processo Civil. Lá está dito que o executado, o devedor, ele responde pelas obrigações com seus bens presentes e futuros. Logo, no processo de execução, o credor vai indicar a penhora ou vai efetivar a penhora sobre um bem de propriedade ou posse do executado. E esse bem pode ser um bem imóvel. E esse bem imóvel de posse ou propriedade do executado pode ser o imóvel de família, o bem de família, ou seja, a residência do núcleo familiar do executado. E por disposição legal, o bem de família, o bem residencial, ele é impenhorável. Bom, estamos, portanto, aqui tratando da impenhorabilidade do bem de família. E eu quero mostrar para você 5 situações que já foram definidas pelo STJ em relação a esse tema. O primeiro é o meio de defesa. Como que o executado pode alegar no curso da execução a impenhorabilidade do bem de família? O STJ, ele entende que a impenhorabilidade do bem de família é uma matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer momento do processo por uma simples petição nos próprios autos da ação de execução. Mas veja bem, pode acontecer que uma ação de execução ela seja iniciada e já na petição inicial é indicado pelo credor que a penhora recaia sobre um bem imóvel de posse ou propriedade do executado. Quando isso acontece, é perfeitamente possível que o executado apresente a matéria de defesa, impenhorabilidade do bem de família, já nos embargos à execução, se o título for extrajudicial, ação autônoma, ou ele apresente a impenhorabilidade do bem de família na impugnação ao cumprimento de sentença, se o título for judicial. Portanto, os meios tradicionais de defesa. Bom, mas e se já passou o prazo dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença e a penhora ou indicação do bem à penhora e essa penhora ou indicação do imóvel residencial do executado acontecer depois desse prazo? Bom, a partir do momento em que foi realizada a indicação do bem
de família a penhora, ou foi efetivada a penhora sobre o bem de família do executado, o executado tem que ser intimado pelo juiz da execução sobre a penhora realizada ou sobre a indicação do bem feita pelo credor. E o juiz vai conceder um prazo para que o executado manifeste sobre essa penhora ou sobre essa indicação do bem à penhora, o bem de família. Nesse prazo, o executado pode apresentar uma defesa específica chamada impugnação à penhora. E na impugnação à penhora, ele alegar a impenhorabilidade do bem de família. Tanto nos embargos à execução, quanto na impugnação ao cumprimento de sentença, quanto na impugnação à penhora, a dilação probatória, ou seja, a comprovação de que o imóvel é residencial e que lá está a moradia do núcleo familiar do executado, a produção probatória nesses meios de apresentar a defesa, ela é ampla, é possível produzir qualquer prova pelo executado. Agora, e se já passou todos esses prazos? Bom, se já passou todos esses prazos, o executado pode apresentar a matéria por uma simples exceção de pré-executividade, simples petição nos próprios autos da execução, só que com um inconveniente. Na exceção de pré-executividade, lá não é possível dilação probatória. A prova tem que ser pré-constituída, tem que ser uma prova documental que já vai ser apresentada com a própria exceção de pré-executividade. Maravilha? Muito bem, matéria de ordem pública pode ser alegada em qualquer momento do processo. Até quando o executado pode alegar a impenhorabilidade do bem de família? STJ também já pacificou essa questão. A impenhorabilidade pode ser alegada até a formalização da expropriação do bem. Até o momento em que esse bem é levado à asta pública e arrematado. Até aí ele pode alegar a impenhorabilidade do bem de família. Depois que o imóvel que foi penhorado e é um bem de família, foi levado à asta pública e já foi arrematado pelo terceiro, aí já era, aí não é possível mais alegar essa matéria de defesa. Segundo ponto importante aqui, tem preclusão para alegar a impenhorabilidade do bem de família? Olha só, o STJ tem um posicionamento aqui tranquilo. Ela é uma matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer momento do processo, como acabamos de verificar. No entanto, se ela foi alegada e o juiz conheceu o pedido, acolhendo ou negando, o pedido não pode ser novamente feito nos mesmos autos da ação de execução. Haverá sim preclusão. A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo se já houver uma decisão no processo anterior sobre o tema. Se já apresentei a matéria de defesa e o juiz não acolheu, eu não posso, na mesma execução, repetir a matéria de defesa. Haverá preclusão, tranquilo, agravo de instrumento, no agravo em recurso especial 1.871.916, relatoria ministra Isabel Galotti. Esse julgamento é do dia 26 de setembro de 2022. Terceiro ponto que eu queria trazer aqui na nossa lição prática jurídica do dia. Quais são os requisitos que têm que ser alegados e provados pelo executado para que a impenhorabilidade do bem de família seja acolhida pelo juiz da execução e a penhora realizada levantada? Ele tem que comprovar que o bem imóvel é a unidade familiar, é da unidade familiar dele e que todos residem naquele bem. Então, qualquer tipo de família, inclusive, se a pessoa for solteira, divorciada, separada, qualquer tipo de família é possível alegar a impenhorabilidade do bem de família. Mas as famílias tradicionais e as famílias não tradicionais. Inclusive, como eu disse, para pessoa solteira, divorciada e separada, súmula 364. Do STJ. Outro ponto importante, elas devem residir no imóvel, o núcleo familiar deve residir no imóvel. Agora veja, o STJ também já reconheceu por súmula que se o executado, devedor, tem um único imóvel residencial e esse único imóvel residencial é locado para terceiro e com o valor do aluguel para terceiro, esse executado paga o seu próprio local de moradia ou esse valor do aluguel é para subsistência familiar,
esse bem, único imóvel residencial alugado, esse bem também é impenhorável, súmula 486 do STJ. Maravilha? Agora notem isso que eu vou dizer aqui, que isso é importante também. Para a impenhorabilidade do bem de família, não há necessidade que seja esse bem imóvel um único bem de propriedade do devedor. Não, segundo jurisprudência do STJ, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família com base na Lei 8.009. Esse executado devedor pode ter mais de um imóvel. O imóvel residencial dele é impenhorável. E se ele tiver mais de uma residência? O imóvel residencial de menor valor, esse é impenhorável. Para a gente terminar, a quinta consideração que eu queria trazer aqui de consolidação dos entendimentos do STJ. Se o executado só dispõe de um terreno, e esse terreno está sendo construído, imóvel em construção, para ser a sua moradia ou residência, esse imóvel em construção é impenhorável. O fato do terreno encontrar-se não edificado ou em construção são circunstâncias que, por si só, não obstam à qualificação desse imóvel como sendo um bem de família e, portanto, impenhorável. Nesse sentido, recurso especial número 1.960.026, quarta turma do STJ, 1.960.026, relatoria ministro Marco Buzzi, julgamento de 29/11/2022. E, por fim, se o executado não tem nenhum imóvel registrado em seu nome, mora de aluguel, mas no curso da execução, ele adquire um bem imóvel para morar. Esse imóvel adquirido durante a execução também é impenhorabilidade. A impenhorabilidade conferida ao bem de família alcança todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso da demanda executiva. Nesse sentido, agravo em recurso especial 2.010.681. 2.010.681, quarta turma do STJ, relatoria ministro Luiz Felipe Salomão, julgamento do dia 27 de abril de 2022. Portanto, aqui, 5 entendimentos já consolidados pelo STJ em relação à impenhorabilidade do bem de família. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima lição prática jurídica do dia. Fiquem com Deus. Até lá.